Sejam todos bem-vindos à sexta semana da Cultura Caiçara de São Vicente. Esse evento é uma realização do Imaginário Coletivo de Artes, Percutindo Mundos, o governo do Estado de São Paulo, junto com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do programa Juntos pela Cultura, gerido pela Associação Amigos da Arte, com apoio da Prefeitura Municipal de São Vicente e da Secretaria de Cultura. Meu nome é Link Espada, jornalista. Hoje estou com o historiador Marcos Braga. Seja muito bem-vindo. E também parece que tem um fato relacionado a essas culturas de nossa cidade. Gostaria até que você pudesse abrir para as reflexões. Eu estava contando uma história engraçada que aconteceu muito tempo atrás. Eu estava numa reunião e era próximo de um feriado e as pessoas estavam conversando o que iam fazer naquele feriado. Uma falou: para onde você vai? Ele falou: eu vou para Ilhabela. Ele falou: nossa, Ilhabela? Você vai sempre? Sim, minha família é de lá. Daí a mulher falou: nossa, você é caiçara, né? Você é ilhéu, né? Daí eu pensei: nossa, que legal, o cara é caiçara, é ilhéu. Daí eu pensei: espera um pouquinho só, eu também sou caiçara, eu também sou ilhéu. Eu nasci na ilha de São Vicente, né? E sou um caiçara. Tudo bem que ilha de São Vicente não é Ilhabela, mas assim, essa definição do caiçara é a pessoa que nasce no sul-sudeste, né? Com essa relação com o mar e com essa cultura, que é uma junção da cultura do índio, do europeu, principalmente da Península Ibérica no século XVI, a cultura negra, etc. Então, esse é o início da questão do caiçara em si, né? Até a palavra caiçara, né, é uma coisa relacionada à cultura indígena, né? Qual seria a definição? Então, aí tem principalmente essa questão de varas colocadas em volta das tábuas e principalmente um tipo de colocação na água para pegar peixe, ou seja, uma armadilha para pegar peixe. Então seria essa questão do caiçara, né? E a cultura caiçara está muito próxima dessa questão do indígena com contato com o europeu e negro. A questão até do caiçara vai ser uma geração se formada logo durante a colonização do Brasil, é século XVI, século XVII? Sim, a gente pode dizer que sim. Essa denominação provavelmente vem posterior, mas assim, esse saber fazer, essa cultura que se cria a partir dessas junções vem daí, né? Ou seja, todo mundo sabe que a canoa é usada há milhares de anos em todos os lugares, mas principalmente o índio, ele era um exímio fazedor de canoas, né? Então esse europeu, ele vai se utilizar dessa criação, principalmente das canoas, né, para você ter toda uma ocupação desse litoral, né? Ou seja, o início da colonização portuguesa se dá pelo litoral todo, né? Seja lá do sul até o sudeste, depois que entra a cana-de-açúcar, ela vai para o norte, nordeste, etc., vai para outra área. Mas o início, né, ele acontece aqui. E toda essa relação da caça não predatória, da tipo de plantação e principalmente do saber fazer, da pesca, né? Ela se dá muito com essa relação do índio e com o europeu, né? E aí ela vai influenciar em outras áreas, né? No cotidiano, entre elas a própria música. A relação da música tem muito a ver com essa nossa aqui da questão da cultura caiçara, tem uma série de influências interessantes, né? Que são essas junções de sabedorias que tem, né? A questão da estética do mar, por exemplo, em obras literárias ou poesias, de algum modo, vem a ser uma referência? Sim, com certeza, com certeza. A gente tem muitas vezes uma relação dessa história do mar muito ligada à Bahia, né? Quando entra aí Jorge Amado, quando essa coisa toda, que talvez seja um pouquinho diferente. Não deixa de ser, mas essa questão do sul e sudeste, ela tem uma outra postura, né? Mas corre um pouco por aí também. O artesanato, de algum modo... O artesanato, você quer ver assim, uma coisa interessante, né? Que é a questão da música. A música, ela tem, até na confecção dos instrumentos, então você tem a viola fandangueira, né? Que é uma viola tocada, né, no fandango mesmo, típico, a rabeca, né? Até havia uma rabeca aqui na sala, tem uma rabeca, né? Temos rabeca aqui na sala? É uma rabeca, daqui né? a pouco depois você mostra a rabeca. Atrás ali, olha só, por favor. Dá licença, aqui está a rabeca, entendeu? Que é um instrumento caiçara. Os instrumentos de percussão, né, os tambores, etc., que também é uma influência indígena, mas também é uma influência muito que vem da Península Ibérica, relacionada até um pouco da cultura dos mouros, etc., que tem essa postura da questão
Então é muito legal essa junção e é muito rica, né, essa cultura caiçara. E infelizmente, por uma série de questões, principalmente na nossa região, que é uma região muito ocupada, relacionada à área portuária e à área turística, né, esses grupos de cultura mais tradicional, eles vão sendo empurrados até o momento que muitos deles somem, entendeu? Então você vê, a gente estava comentando da questão em São Vicente. São Vicente, até em certo momento, essa cultura caiçara se expandia e esse saber fazer por essas praias. Era a tal da puxada de picaré, a tal da rede de arrasto, né? Era uma série de outros... O que seria um picaré até, para quem... A rede de picaré é assim, novamente ela tem várias... são 2 pontos, né? Uma rede rasa, né? Com uma espécie de um saco de arrasto, e você entra de uma maneira junto, um para, mais um raso, o outro faz a curva, quando eles se juntam eles puxam. E ela vem até a parte de areia. Meu avô fazia isso, essa área então você tem bastante isso, tinha bastante isso aqui na região. Outros tipos de pesca, etc. Mas principalmente a Rua Japão, só vamos falar um pouco da nossa cidade aqui, São Vicente, né? E toda essa ocupação foi empurrando, ou seja, um dos últimos núcleos era a Rua Japão, né? Aqui, na verdade, chamava Guamiúm. E ali eu tive o prazer de conhecer talvez um dos últimos grandes representantes da cultura caiçara como pescador, que era o seu Tonico Lancha, Antônio Caçu Lancha, Tonico Pescador. E ele vai falecer em 2012, se eu não me engano, 11, com 98, 99 anos. Tanto que uma canoa que foi doada para a municipalidade, né, que está ainda com a prefeitura, que agora está lá no outro sendo recuperada, foi doada pelo Tonico Lancha. Ele confeccionava barcos? Na verdade ele comprou no litoral sul, né, era uma canoa caiçara de borda alta, pra você ter uma ideia, né, porque essas canoas elas tinham vários tipos. Então tinham canoas bem rasas, para um mar bem calmo. Essa canoa caiçara de borda alta, ela podia entrar em mar mais grosso, então você podia entrar mais no fundo, tinha até espaço para o motor, e era uma canoa que tinha praticamente 100 anos. Então você tem... E o Tonico Lancha foi o último remanescente, seus filhos ainda moram no espaço lá. E aí aconteceu uma coisa interessante, que aí é um outro momento, que tanto aqui como na Ponta da Praia, etc., houve uma grande, a partir de 1908, a vinda dos japoneses. E esses japoneses que vão iniciar, vindos para trabalhar com café, mas voltam porque eles tinham toda uma tradição de pesca, tá? Eles vão se instalar na Ponta da Praia, que é uma área que ninguém queria até o início do século XX, e em São Vicente, na Rua Japão. E aí houve uma troca de saber fazer entre os japoneses e os caiçaras, até influenciando no tipo de pesca, manufatura de redes com malha mais fina. Então, tanto que os mais tradicionais não gostam desse nome Rua Japão, né? Eles gostavam do Guamiúm. Então essa é uma questão de influência. E ali você tinha, depois aquela área foi valorizada para marinas, etc., que ainda é uma área sempre no foco da especulação imobiliária, tem uma riqueza muito grande de espaço. Aqui você vê em Santos também, a Ponta da Praia assumiu os redutos caiçaras que tinha. Você tem a Ilha de Ana, Guarujá você tem Praia de Perequê, que ainda é uma praia que você tem toda uma cultura. Depois você cai com a Bertioga, daí você tem Itaém, etc., que você tem ainda núcleos de pesca e que é mais artesanal e caiçara. Mas a grande pesca, a transformação imobiliária desses espaços, infelizmente acabou empurrando e praticamente sumindo com a cultura caiçara desses grupos, principalmente ligados à pesca. Quando eu falei com área de reserva, eu estava confundindo com Japuí. Me veio a aldeia indígena. Também tem alguma comunidade de pescadores na área continental? Sabe de algo diferente? Então, pronto assim, o Japuí, sim, era uma área de pesca, era uma área assim, mas é aquele negócio que eu te falei, principalmente onde você tem ali a aldeia indígena hoje, que é a praia de Paranapuã, né, chamada de Praia das Vacas, ali sempre foi uma área ligada à Marinha, depois foi ligada ao Exército, depois teve
hoje é uma reserva, né? Xixová, Japuí, preservação, etc. Mas você tinha no Japuí também remanescentes, mas ali teve também o curtume, que era uma coisa ligada mais à questão da manufatura de couro que vinha do matadouro. Então foram áreas que foram valorizadas e essas pessoas acabaram indo para outros espaços. Se você entra para dentro da área continental, nos rios e mais próximos à serra, você ainda tem alguns remanescentes de pessoas que vivem de uma maneira praticamente como se fossem caiçaras, mas uma outra cultura mais ligada a outro tipo de plantio e outro tipo de extração. As lendas, de algum modo, que permeiam São Vicente, elas têm referências caiçaras ou seria... não tinha cultura indígena? Olha, tem mais relacionado à cultura indígena. A Ipupiara é mais conhecida, né? A questão da Pedra da Feiticeira. Então são lendas muito mais ligadas a essa cultura indígena e essa relação entre o europeu e o indígena, né? Então tem mais essa visão. Todos esses saberes, esses fazeres, né, de certo modo, que compõem a cultura caiçara, que se dá num território caiçara, né, como partilhou conosco, são, de um certo modo, patrimônios que precisam ser preservados, né? São itinerária cultural. Sim. Teve o fandango caiçara, que eu acho que virou registrado pelo IFAM em 2012. Isso, foi. Um patrimônio cultural material pelo IFAM. O que vinha a ser um patrimônio cultural imaterial? Eu pedi para dar esse glossário conosco. E também como poder preservar esse tipo de ação aqui em São Vicente região. São modos de essa tradição, que não é obviamente material, por isso ela é imaterial, que em alguns lugares são mais difíceis de você conseguir manter e recuperar, né? Então, assim, essa questão da cultura caiçara, em São Vicente você não tem um núcleo mais caiçara representativo como você poderia ter, se perdeu, né? Você tem hoje pessoas mais jovens, pessoas que fazem cultura, resgatando essa cultura caiçara através da música, através de ações teatrais, do fazer, da manufatura de instrumentos e manufatura de outras coisas, a própria questão da pesca, se tenta manter. Mas assim, a questão de você determinar, né, que um tipo de movimento cultural representa alguma coisa pesada para a cidade, né? Você vê assim. Então, São Vicente nós temos o Babaiana Sem Tabuleiro, que é um patrimônio cultural material, que é um grupo patusco de carnaval, né? Uma banda carnavalesca fundada em 1936, né? Então é uma coisa que passa bastante de um para outro. O movimento das quadrilhas juninas, né? Que as pessoas às vezes questionam, porque tem uma influência muito mais da quadrilha junina nordestina, que é uma quadrilha muito mais show, mas é uma coisa que você envolve a comunidade, né? A própria ação da encenação da Fundação da Vila de São Vicente é um patrimônio cultural e material, de certa forma, que foi criado há muito tempo e representa também um movimento cultural pesado na cidade, tá? Às vezes as pessoas questionam, mas assim, a questão caiçara em São Vicente se faz através desses grupos de resgate. Entendeu? Então você não teria uma população, falar, você vê os filhos mesmo do Tonico Lanche, que moram lá, são duas filhas, todos na casa dos seus 70 para 80 anos, nenhum deles vive da pesca. Né? Então você não tem realmente como resgatar. Ali tinha vários, o bar do Vander, né, que era um cara que fazia uma comida ótima, caiçara, mas eles hoje estão muito mais influenciados pela questão das marinas do que um outro tipo de ocupação. Talvez seria então fazendo essas questões de ação mesmo, de formativas ou de valorização, de incentivar esses grupos de resgate. Eu acho que uma casa de cultura caiçara, a gente tem esse problema de São Vicente não ter espaços culturais, museus que a gente possa trabalhar, mas esse resgate da cultura caiçara é muito importante. Sabe, uma outra pessoa que a gente esqueceu de falar até agora é o João do Morro. O João do Morro era um pescador que nasce em 1860 e ele teve a casa dele aparece em algumas fotos praticamente em cima da biquinha, umas fotos do início do século XX. E o João do Morro, ele tinha uma relação, para você ver, a cidade, quando Dom Pedro II esteve aqui, os peixes que foram servidos a Dom Pedro II foram pescados pelo João do Morro. Ele andou pela cidade com Dom Pedro II, com a família. Então você vê a relação de um caiçara, de um pescador, na importância de uma sociedade, né? Então claro que veio as autoridades da cidade, mas o cara
trouxe o peixe, etc., e mostrou que realmente foi, levou na biquinha, foi. O próprio João do Morro vai servir de modelo para um quadro pintado do Benedito Calixto, ele fazendo uma canoa. Entendeu? Então você tem essa questão toda de um resgate da cultura caiçara que pode ser feito na cidade, e é importante, a administração tem pensado nisso, tem feito isso, e eu acho que é um caminho muito importante e deve ser feito. Nesse sentido, nosso tempo até está acabando dessa palestra mediada por você, e gostaria muito de saber se quer deixar alguma mensagem, algum recado aos espectadores. Eu agradeço o convite, é sempre bom falar de cultura, é sempre bom falar da cidade onde eu nasci, eu sou vicentino, a gente acabou falando do Calunga, né, que é essa questão da influência da cultura negra na própria cidade de São Vicente, né, mas a gente vai ter oportunidade de falar isso em outros momentos. Então acho que é importante para a cidade sempre estar resgatando sua história. A primeira vila do Brasil, uma cidade que já era povoação praticamente 20 anos antes de Martim Afonso, tem muita coisa para contar, muita coisa para resgatar, e a gente sempre tem esperança que isso aconteça. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço também ao Márcio Barreto, que está aí de nosso filmmaker, coordenador aqui, idealizador da Semana da Cultura Caiçara, está nessa edição. Vocês também podem estar acompanhando esse vídeo e o restante da programação pelas redes sociais do Percutindo Mundos, da própria Semana da Cultura Caiçara de São Vicente e da Prefeitura Municipal de São Vicente. Esse projeto, o Márcio tinha pedido para que desse uma palavra, veio a partir de um convite da administração, à medida em que houve um lançamento de editais para leis municipais, de eventos de cultura popular, da qual a gente acabou então fazendo esse convite ao Márcio, que já estava, na verdade, já tinha encaminhado esse projeto, e do qual é importante também poder fazer a manutenção da cultura caiçara. Obrigado pelo aceite, obrigado a vocês, espectadores. Obrigado, senhor Marcos, pelo convite. Muito obrigado, Márcio. Um abraço a todos.